Fala galera do Sport Zone, muito boa tarde. Estamos aqui mais uma semana com mais uma edição desse programa, trazendo pessoas que trabalham, que competem em diferentes esportes, que são campeões em diferentes esportes. E hoje eu estou aqui com a minha amiga Amanda Salvato e com esse grande campeão da corrida de Daytona, 24 horas de Daytona, Rafa Matos. Muito prazer ter você aqui hoje, Rafa. Muito boa tarde, Amanda. Obrigada por ter acertado meu nome pela primeira vez. Tá vendo? Depois de meses depois de programa. Meses. Então, estou muito ansioso. Hoje vai ser uma entrevista muito bacana, porque é um esporte, é um tipo de entrevista que eu nunca tive a oportunidade de fazer. Pois é, nosso primeiro piloto que a gente está entrevistando aqui na Sport Zone. Obrigado por ter vindo aqui até os estúdios. E aí, vamos começar, tem um monte de coisa para perguntar. As damas primeira. Eu agradeço aí o convite e muito boa tarde a todos os nossos ouvintes e telespectadores. Bacana. Bom, Rafa, eu acho que para mim é um esporte, já fui em algumas corridas assistir de diferentes modalidades, mas eu acho que seria interessante a gente começar explicando as diferentes modalidades que você participou e que existe também. O automobilismo ele é um esporte bastante complexo, né? Existem inúmeras modalidades, tipos de carro, categorias, né, espalhadas pelo mundo, mas basicamente o que a gente vê aí são dois tipos de categorias: closed wheels, que são os carros que têm as rodas cobertas, e os open wheel cars, né, que são os carros de Fórmula 1, de Fórmula Indy, que têm as rodas descobertas. Então, dessa forma, você consegue assim, dividir qual categoria, qual piloto anda, né? E, no meu caso, eu tive uma carreira em Open Wheel Cars, quando eu vim para os Estados Unidos, comecei a me profissionalizar e andei de Fórmula Mazda, Atlantic, Indy Lights, Fórmula Indy. E depois que eu terminei minha carreira de Fórmula Indy em carros de Open Wheel, eu comecei a correr em outras categorias, GT, GT3, protótipos fechados, carros de Stock Car, e finalmente eu estou aqui na Trans Am, que é um carro closed cockpit, né, um carro muscle car, que é um chassi tubular e com carenagem de fibra de vidro, e é um chamado muscle car, né, aqui nos Estados Unidos. Estou correndo na categoria que chama Trans Am, e lá nós temos Corvettes, Camaros, Pontiacs, Dodge, marcas americanas focadas no muscle car, que é o nosso foco lá na Trans Am. Literalmente somente marcas americanas? Por enquanto, sim. Certo. Existem aí algumas conversas, talvez algumas outras fábricas entrarem, provavelmente alguma japonesa, talvez alguma italiana, mas é só conversa por agora. E qual que é a diferença desse, como que fala? Open Wheel. Do Open Wheel para esse que você está agora, em velocidade? Óbvio que o carro é completamente diferente, né? Visivelmente, mas o que mais? A velocidade, o que o piloto passa dentro do carro? Quais são essas diferenças entre um para outro? Essa é uma pergunta muito legal. A diferença principal é a potência. Um carro de Fórmula 1 e um carro de Fórmula Indy hoje são os carros mais velozes do mundo. Eles têm a potência por volta de 800 cavalos de potência. Então é um carro que ele acelera muito rápido, tem uma potência muito forte. Além disso, eles são carros que desenvolvem muita pressão aerodinâmica, né? Um carro de Fórmula Indy desenvolve, estou chutando, mais ou menos 2.500 libras de pressão aerodinâmica, prendendo o carro no chão, né? Um carro de Fórmula 1, pelo menos 3.000 libras de pressão aerodinâmica, estou chutando, provavelmente muito mais até. E um carro GT, ou um Stock Car, um carro Closed Wheel Style, ele é um carro que não gera tanta pressão aerodinâmica e normalmente ele também não tem tanta potência. Né? Você vê as categorias Trans Am, o carro tem 500 cavalos de potência, Stock Car, 450 cavalos de potência, GT3, 500 cavalos de potência, limitado. Então são carros bem mais lentos, né? E carros que são usados para diferentes tipos de corrida. Corridas de longa duração, como as 24 horas de Daytona, que se usam carros GT3. E a Stock Car é um tipo de corrida peculiar ali, né? Que eles desenvolveram no Brasil, que são duas corridas, sprint races, cada uma de 40 a 45 minutos.
e sprint races, corridas rápidas, né, que o piloto entra e é ritmo de classificação o tempo inteiro. Numa corrida como as 24 horas de Daytona, o cara tá ali, digamos, pounding around, né, por 22, 23 horas e só vai definir mesmo ali, diria, o pau quebrar mesmo na última hora de corrida. Quanto de velocidade, mais ou menos, que esses carros pegam, as duas categorias? Indianápolis, a média de velocidade de classificação ano passado foram 231 milhas por hora. Isso dá quase 400 km por hora de average, de média, né? Velocidade máxima chega ali beirando aos 380, 385 no final da reta. E você faz aquela primeira curva de pé cravado, tira o pé do acelerador, né? A classificação em Indianápolis são 4 voltas que você faz. As 4 voltas, pedal to the metal. Você tirar o pé um pouquinho do acelerador, você está lá atrás no grid e às vezes nem classifica. Um carro de Trans Am, a velocidade máxima do carro de Trans Am, numa pista como Daytona, por exemplo, que é mais rápido, 180 milhas. Então você vê aí uma diferença de quase 100 milhas de diferença, né? É uma diferença muito grande. E, Rafael, você, quando criança, você sempre teve essa vontade, esse gosto por carros, por velocidade? De onde você descobriu que você teria esse total interesse em seguir uma carreira assim, ou esse esporte como a corrida? Olha, Daniel, meu pai, ele sempre foi um grande amante do automobilismo. Lá em Belo Horizonte, ele era amigo dos pilotos, Toninho da Mata, ele era da turminha daqueles que gostavam de bater pega ao redor do Mineirão, então ele sempre foi da pá virada, assim, digamos. E quando eu nasci, ele me pegou no colo, isso minha mãe conta a história, ele me pegou no colo e falou, ele vai ser um piloto, né? Ele, como se diz, ele profetizou quase, né? E desde muito pequeno, ele sempre me levava para as corridas de moto, enduros, ele mesmo praticava trail em Belo Horizonte, né? Temos muitas trilhas lá. E aquele gosto por esporte motor, eu acho que foi se formando ali, naquela idade, 3, 4 anos. Quando eu estava com meus 5, 6, 7 anos, ele já me levava para algumas corridas de kart, naquela época eu não tinha kart nem nada, mas aí quando eu fiz 12 anos, quer dizer, já era uma idade, hoje em dia já é uma idade relativamente tarde para se começar no kart, né? A molecada hoje começa com seus 5, 6 anos, eles já estão correndo de kart. Eu tinha 12 anos, meu pai chegou na hora do almoço, me lembro como se fosse hoje, ele chegou lá em casa com um kart de competição, full size, um kart mini, chassi mini, motor 125, refrigerado a água, um kart de competição, legítimo. E ele não tinha me falado nada, eu fiquei boquiaberto ali, né? Minha mãe é professora, aposentada, na época ela ainda lecionava e tudo, minha mãe, que loucura é essa, né? Mas vamos lá, e começamos ali a brincar ao redor do Mineirão. Meu pai me levava aos finais de semana para brincar ali ao redor do Mineirão e foi uma brincadeira que começou, o melhor amigo dele comprou um kart junto com ele. E o filho do melhor amigo dele, o Marcelinho, começou a brincar ali comigo, acabou que o Marcelinho largou assim logo depois e virou um dentista e eu continuei a carreira. Assim que começou. E o nível de competição hoje, atualmente no Brasil, para quem se inicia o kart, ou as possibilidades de competições diferenciadas são muito grandes, a gente encontra com facilidade no Brasil competições de karts em diferentes estados? Sim, o kartismo no Brasil é forte, muito forte, aliás. Eu costumo dizer que um dos grandes aliados que eu tive na minha carreira foi o kartismo bem feito no Brasil. Eu corri de kart dos 10 aos 19, dos 12 aos 19 anos, kart profissional. Então você consegue desenvolver um piloto no Brasil hoje no kart e, como se diz, graduá-lo para o carro usando aquela experiência. Porém, no Brasil não existe uma categoria para pilotos vindos do kart. Não tem uma Fórmula 4, não tem uma Fórmula 3. Tem, mas é pequeno, é muito regional, não tem competição. Então o cara perde tempo ali. Então, assim, no Brasil, o kartismo é bom, quer profissionalizar, tem que ir para Stock Car. Para Stock Car, aquilo ali é uma categoria para pilotos que já passaram por diversas categorias e querem, digamos, se aposentar ali.
né? Essa é a minha visão. Então, acho que se o piloto... Está muito distante, né, uma categoria da outra. Muito distante. Se o piloto de kart, indo do kart ali com seus 15, 16 anos, ele quer virar piloto profissional, ele tem que escolher Europa ou Estados Unidos. Essa é a minha opinião. A Europa, talvez um caminho um pouco mais difícil, que você precise um pouco mais de recursos econômicos. Estados Unidos, talvez uma plataforma que proporciona aos pilotos o scholarship, né, que a gente chama de bolsas de estudo no Brasil. Aqui nos Estados Unidos nós temos isso, né? O piloto chega aqui, começa a competir num campeonato pequeno, ganha aquele campeonato, consegue uma bolsa para avançar para o próximo campeonato, ganha aquele, vai avançando. É o chamado ladder system, que eu fiz parte, o chamado Road to Indy ladder system, que eu fiz parte 7 anos. Foi o que me ajudou a chegar na Fórmula Indy. Como é que funciona, então, isso? Para cá, aqui nos Estados Unidos, quem começa juvenil, infantil, é muito mais fácil, então, para ir melhorando e pegando essas bolsas para você chegar numa carreira profissional. Me explica um pouquinho como é que foi a sua transição do Brasil para cá, como é que você fez essa sua chegada aqui nos Estados Unidos? Eu acho que é a fase mais difícil, assim, para o piloto. Essa fase que ele está saindo do kart e é difícil conseguir patrocínio e dar aquela alavancada. Então, assim, no meu caso, eu mudei para os Estados Unidos e consegui já começar vencendo nessas categorias. Você tinha quantos anos quando você veio para cá? Tinha 19 anos, 19 a 20 anos. Então eu já comecei a vencer e já comecei a me alavancar dentro dessas categorias. Então foi uma coisa que foi acontecendo naturalmente, sabe? O kart, então, te deu uma boa base. Com certeza, com certeza. O kart é a base de tudo, né? É como um lutador de MMA não conseguir lutar jiu-jitsu. O cara precisa do jiu-jitsu para ter aquela base. Com certeza. Né? E aí, então, você chegou aqui, você conseguiu ir vencendo as categorias e para conseguir... Qual foi o seu primeiro grande campeonato? O primeiro campeonato que eu corri aqui foi de Skip Barber. É um campeonato nacional e eu venci esse campeonato que me deu condições de ir para a Star Mazda, né, que é um campeonato nacional. Venci na Star Mazda e assim alavanquei para chamada Atlantique, que é uma categoria também nacional. Gente, eu posso tomar uma água? Lógico. Diogo, você pode pegar uma água para mim, por favor? Isso aqui é gravado, né? Não. Não, não, fica aqui, que você tá com o microfone. O nosso Diego Mago vai pegar pra gente. Eu até te daria um gole da minha, mas nesses momentos de coronavírus, a gente não sabe muito. E explica, então tá bom, então você começou, como é que foi chegar, por exemplo, no campeonato que você foi campeão, que foi o Daytona? Então, Daytona, eu fui para Daytona em 2008. Eu já estava aqui nos Estados Unidos já desde 2003, eu já estava correndo aqui já profissionalmente e já havia vencido o título de Indy Lights em 2008 e, como eu tinha te dito, eu era parte desse programa de desenvolvimento de pilotos da Mazda. Então a Mazda me convidou para fazer a corrida e foi uma experiência... Obrigada. Nosso faz tudo aqui. Obrigado, Diego. Gente, vocês não estão entendendo o calor que é aqui. Lá fora também tá quente, mas aqui também tá quente. Nossa, e eu ainda pedalei de manhã, eu tô assim, meio desidratado, eu acho. E fui convidado pela Mazda para fazer essa corrida em 2008. E era a minha primeira vez em Daytona, né? Então eu tinha, assim, muitas expectativas, mas também não sabia onde que ia parar, onde que ia dar aquele negócio, né? Tanto que quando eu ganhei em Daytona, nós ganhamos 7 voltas na frente do segundo colocado. Uau! E eu terminei o último stint, eu estava no carro já há 3 horas, terminando o último stint do carro, e eu já sabia que a gente estava 7 voltas na frente, mas eu estava assim, esperando pelo pior. Não é possível que eu vou ganhar na minha primeira tentativa aqui, né, em Daytona. Caramba. Tava assim, o carro vai quebrar, vai acontecer alguma coisa, vai estourar algum pneu. Então foi uma coisa muito especial que realmente eu não estava esperando. E subir no pódio ali com o Dan Gurney, foi quem me presenteou com o troféu, com o relógio. Meu pai estava comigo, foi fantástico, foi uma emoção muito grande, assim. Bacana.
Rafa, voltando um pouquinho ali, onde você falou que, né, a corrida de kart no Brasil, você consegue estar num ambiente competitivo ali por volta até 19 anos, mais ou menos. É possível de se fazer dinheiro com o kart no Brasil e depois passando para Stock Car? Ou é difícil essa realidade do automobilismo no em kart, geral? Ganhar dinheiro no kart é praticamente impossível. Né? O kart é uma categoria, uma categoria escola, uma categoria que o piloto está ali para aprender, para construir uma base e possivelmente se graduar para Stock Car ou Fórmula 3 ou qualquer outra categoria. Agora, existem profissionais do kart, né? Pilotos que já correm de kart há 15, 20 anos e eles se tornaram profissionais do kart. Mas como André Nicastro, Renato Russo, existem alguns 3 ou 4 pilotos aí que realmente conseguiram fazer do kart uma forma de vida, né? Mas ganhar dinheiro com kart no Brasil como piloto é bem difícil. Existe uma outra vertente para que no futuro possa haver também talvez uma série de o automobilismo voltado para mulheres, como alguns anos atrás no MMA, por exemplo, era falado, não, mulheres nunca vão lutar. Presidentes de grandes organizações falavam que não teriam intenções de realizar eventos com mulheres. No cenário do automobilismo, como eu te falei, leigo, eu não tenho muita afinidade com esse cenário. Isso é possível no futuro? Você vê essa possibilidade? Bom, já existe uma categoria feita só para mulheres, né? Que chama Woman Race Series, alguma coisa assim, mas a categoria é uma espécie de um Fórmula 3 só para mulheres. E eu já competi contra mulheres na Fórmula Indy, já competi contra mulheres na própria Stock Car, a Bia Figueiredo. O automobilismo, eu acredito que seja o único esporte que promove essa competição entre homem e mulher dentro de uma mesma plataforma, né? Porém, eu acho que existe dependendo da categoria, existe uma desvantagem física, né? Ali, a mulher talvez não consiga ter o mesmo strength do que o homem ali dentro do carro de corrida, mas é um esporte completamente que inclui as mulheres também. Eu acho que esse é um ponto bem interessante. Fala um pouco pra gente como é que funciona essa parte do funcional, do piloto, né, ter que ser forte, o porquê? Porque às vezes a gente olha e fala, mas é carro, né? Não que você possa estar fora do peso, mas eu acho que para bastante pessoas que são leigas, pensam, né? Talvez não precise tanto Talvez assim. Não precise tanto mas assim. A gente estava conversando um pouco sobre isso antes também. Explica um pouquinho como é que funciona essa parte do treinamento físico, funcional para o piloto. As pessoas vêm do lado de fora, elas não imaginam tanto que é físico, né? Um carro de corrida. Então, dependendo do carro de corrida, dependendo da categoria, o preparo físico é evidentemente muito importante, né? Categoria como a Fórmula Indy, o carro é muito físico. Se o cara não treinar, esquece, ele vai sofrer muito dentro do carro, vai começar a ficar cansado e vai perder reflexo. Na Trans Am, por exemplo, ou na Stock Car, o carro não é tão físico porque não gera tanta força lateral, né? Mas o carro é muito quente. Então o cara tem que estar preparado para realmente sofrer aquela temperatura ali. E continuar performando no nível bom de pilotagem. Mas treinamento é extremamente importante. O piloto de corrida hoje, muitos pilotos de Fórmula 1 têm preparação física igual de triatleta, né? Os caras realmente levam muito a sério e quem anda na ponta, quem anda mesmo na ponta, atrás de resultado, né, com certeza preza muito por isso. Quais são as partes do corpo que você acha que precisa de mais treinamento, que é onde mais pede nessas corridas? A cabeça é a primeira delas. Mas eu acho que o cardiovascular tem que estar muito em dia, né? O cara não pode estar overweight, overweight é a pior coisa, porque o cara no cardio corrida ali, você tá carregando o seu próprio peso, então você fica mais cansado, você fica mais lento, mais ofegante. E o treinamento mais importante para um piloto de corrida, mesmo que esteja correndo de Fórmula 1, de carro, é andar de kart. Eu ando de kart toda semana, é o que me mantém
em shape, é o que me mantém meus reflexos em dia. Então, vários pilotos que eu treino, já semi-profissionais ou profissionais, eles têm kart, porque aquilo ali eu costumo dizer que o karting saves. Com certeza o kart é uma forma de fazer um treinamento completo, mental e físico para o piloto. Você acha que eu... Desculpa. Eu ia respirar para perguntar, mas fica à vontade. O treinamento no kart é feito porque, de repente, também é mais barato você trocar um pneu do kart do que você estar ali diariamente treinando numa categoria, num carro de Fórmula 1, ou de Indy, ou até mesmo da Trans Am? Com certeza, com certeza. Apesar de ser caro, o kart, né, não é um esporte tão barato, o kart profissional que eu estou falando, né, o kart 2 tempos, 125, refrigerada a água, é infinitamente mais barato do que um dia de treino no Fórmula 1, Fórmula Indy ou no Trans Am, né? Então, ali o ganho é bem interessante. Eu treino no mínimo 3, 4 pilotos de kart, cada um tem um objetivo. Um tem 10 anos, corre de kart na Júnior, outro tem 19, já está pensando em ter carreira profissional, então ele usa o kart só realmente para se preparar para um possível próximo passo. Então, o kart é uma paixão. É porque eu acho que, e me corrija se eu estiver errado, mas toda vez que você faz uma corrida, tipo o pneu, por exemplo, é isso, você não consegue reusar o pneu de novo. Não. Kart, com um dia de treino, você acaba com o jogo de pneu. Os finais de semana de corrida, para você ter ideia, durante as 500 milhas de Indianápolis, que são 2 semanas de running, né, treinos e classificatórios, e a corrida, são 37 jogos de pneu. Uau! Caramba. 37 jogos de pneu, né? Muita coisa. Em 2 semanas. Em 2 semanas. Quanto que custa mais ou menos um jogo de pneu? Na Trans Am, a categoria que eu corro, são $2.000 um jogo de pneu. A Fórmula Indy, acredito que seja bem mais caro um jogo de pneu. Ainda bem que tem patrocinador, né? $5.000. Mas é as equipes que compram, as equipes que pagam por isso. Não é patrocínio. E até mesmo falando um pouco das equipes, a própria equipe também tem que ter um condicionamento físico muito bom, porque eu vejo que as trocas de pneu ali é muito rápido, né? Eles têm que estar também numa forma física, todo mundo tem que estar bem quimicamente concentrado e um time, né? Ah, com certeza. Você vê hoje as equipes de Fórmula 1, de Indy, eles estão, em NASCAR principalmente, que o pit stop, não sei se vocês já assistiram a coisa de NASCAR, o mecânico, a forma que ele troca o pneu, são 4 lug nuts, né? Na Fórmula 1 é um só. Então é uma gun para tirar uma porca. Na NASCAR são 4 ou 5, se não me engano. Então o cara faz remove o pneu, pega o outro pneu, coloca E um de cada lado, né? Um de cada lado. Eu acho que são 2 de cada lado, né? Eles correm pro outro lado com o macaco, levantam o carro e os mesmos 2 trocam do outro lado. Caramba. Você comentou sobre, na hora que a gente estava comentando sobre a preparação física para você estar dentro do carro e o calor que isso faz. Então, para a galera que está assistindo também, você contou uma informação para a gente, antes da gente entrar ao vivo, muito bacana sobre o refrigeramento dentro da roupa. Eu queria que você contasse também sobre isso para a galera. Isso é interessante porque foi um sistema que foi criado não muito tempo atrás, talvez 10, 12 anos. Eu estava correndo aqui, na época eu estava migrando do open wheel para o closed cockpit car. E aí eles inventaram esse negócio que é praticamente uma geladeira que fica do lado do banco do piloto, conectada com uma espécie de uma bomba, uma serpentina, ligada na camisa do piloto, que faz ali circular água fria, né? Que realmente foi a invenção do século ali para esse tipo de competição, que realmente ajuda bastante. Ainda mais treinar aqui na Flórida, né? Mas é bem mais calor dentro do carro, bem mais. Porque os treinos também acontecem todos de dia, né? Sim. Existem algumas categorias que correm à noite, né? Como a Fórmula Indy, tem corridas à noite, as corridas de 24 horas também, você anda durante o período noturno, mas na minha categoria todas são de dia. Como funciona, basicamente, como funcionaria a estratégia, por exemplo, numa corrida de 24 horas? Em termos de parada, para
talvez trocar os pneus e reabastecer o carro? Como que funciona essa mecânica de uma estratégia para uma corrida de 24 horas? Olha, basicamente você tem 4 pilotos, né? Essa é entre 3 e 4 pilotos, mínimo 3. E isso é a equipe que decide? A equipe que decide. Okay. De acordo com a velocidade dos pilotos e a estratégia. Quando eu ganhei foram 4 pilotos. E o maximum driving time, né? O máximo que a gente poderia ficar dentro do carro, se não me engano, eram 3 horas e meia. Tá? Ou seja, a gente faria triple stints, porque a cada 1 hora tem que abastecer o carro. Então você sai, anda 1 hora, para, troca pneu, reabastece, sai de novo, anda mais 1 hora, para, troca pneu, faz um triple stint. Às vezes faz até com o mesmo pneu, dependendo. E aí a gente vai revezando os pilotos. Eu andei agora, só vou andar daqui 7, 8 horas, dependendo. Né? Então, por exemplo, no período noturno, terminei de andar 10 horas da noite. Eu vou para o motorhome dormir. Vou lá dormir, durmo 3, 4 horas, dependendo da estratégia, né? Se eles estão precisando de mim. Por exemplo, quando eu ganhei Daytona, eu lembro que eu estava dormindo, eu entreguei o carro na liderança, mais ou menos umas 11 da noite, fui dormir. E aí me acordaram, sei lá, 3, 4 horas da manhã, batendo no motorhome, acorda, precisamos de você. Eles tinham rodado, o piloto tinha rodado, batido o carro e tinha quebrado, tiveram que fazer um reparo no carro, perderam 3 voltas. Uau. E aí eu tive que entrar, recuperar a volta, dei o carro na liderança e fui dormir de novo. Uau, vou ali, recupero, Amanda, vou ali, dou uma acordada, recupero 3 voltas e devolvo. Tá fácil. Tá fácil. As condições de temperatura, assim, de chuva, sol, faz muita diferença? Ah, com certeza. Com certeza, com certeza. Ali a gente está buscando por centésimos, né? Milésimos de segundo. Então, esse trabalho aí do engenheiro em prestar atenção aos detalhes é determinante ali tanto na decisão de uma corrida ou na decisão do acerto do carro, né? A forma que o carro... Você tem que estar sempre um step ahead, um passo à frente das condições climáticas, né? Por exemplo, vai fazer calor amanhã. Então você já está pensando, talvez, numa forma de melhorar o carro, porque o carro vai se comportar daquela forma no calor. O carro vai sair de frente, então talvez... Então o carro é mudado para todo... dependendo do que vai acontecer durante o dia e durante a competição, vai sendo mudado. 100%. É uma coisa 100% dinâmica. O carro, a temperatura muda 10 graus, o carro vai ter um comportamento diferente ali na pista. Choveu, loteria, tudo muda. A chuva eles falam que é o biggest equalizer, né? É o maior equalizador. Porque realmente o piloto faz a diferença na chuva, menos o carro. Porque muda pneu, muda tudo. Muda o nível de aderência, né, da pista. O nível de aderência é infinitamente menor, então é muito mais difícil para o piloto encontrar o limite do carro. E normalmente um piloto mais habilidoso, mais talentoso, consegue achar aquele limite naquela condição. Tanto que o Senna era muito bom naquele tipo de condições, né? Pois é, e eu acho que é um esporte que traz tanta adrenalina, né? Só de assistir você já fica tipo, né? Falta fôlego, assim. Como é que é pra você estar ali dentro, dirigindo um carro desse, seja numa situação favorável, com sol e calor, né? Ou seja numa situação que você tá com chuva e tá tentando encontrar esse limite? É bem difícil, assim, sabe? É bem difícil. Às vezes tem dia que você, sei lá, você acordou e teve uma noite mal dormida porque você está preocupado por conta da corrida e você tem que correr no outro dia. Você tem que performar e está chovendo e o carro não está bom, você está largando ali atrás. Então o psicológico é um fator muito decisivo ali. A questão das condições climáticas, você tem que pensar que está todo mundo no mesmo barco, né? Está todo mundo no mesmo barco. Então, se está chovendo para todo mundo.
aí você tem que jogar com as suas variáveis, né? Qual o melhor momento de entrar na pista, né? Talvez esperar um pouquinho a pista secar para entrar com pneu novo na hora que a pista está mais seca e você conseguir uma vantagem ali. Às vezes você tem que entrar mais cedo na pista para classificar, porque corre o risco de ter uma bandeira vermelha, porque está chovendo, pode ter muito acidente, eles podem paralisar a sessão. É um esporte bem dinâmico e que exige muita atenção nos detalhes. Em algum momento você já sentiu, de repente, um medo de algum erro que você fez? Olha, o medo, assim, se o piloto fala que não tem medo, é mentira. O cara tem medo, tem respeito. O cara não quer espatifar no muro a 400 por hora e se quebrar inteiro. Então, se você não tiver aquele discernimento, o perigo, né, que é um esporte de alto risco, você vai ser um Pastor Maldonado da vida que vai bater toda a corrida, ou você não vai ter sucesso nenhum. Então, você tem que realmente saber lidar com medo, né? Eu acho que essa é a questão, saber lidar com medo. E eu acho que saber lidar com medo está diretamente ligado o quanto de afinidade que você tem com o seu equipamento. Quanto mais afinidade você tem, confiança no seu carro, no seu equipamento, menos medo talvez você vai ter, menos susto você vai tomar. Principalmente no lugar igual Indianápolis, né, que você está andando em velocidades altíssimas. E às vezes você está ali em Indianápolis, para classificar, a gente fica uma semana treinando, acertando o carro para classificação. Por que disso? Porque a gente classifica em Indianápolis com menos asa negativa, menos 5 de asa. Ou seja, um aerofólio de carro, normalmente você vê o aerofólio assim, né, para pregar o carro no chão. O carro de Fórmula Indy você classifica assim. E por quê? Porque você está tentando tirar o arrasto aerodinâmico do carro. Né? Você está querendo que o carro praticamente ele não tenha arrasto nenhum. Tá? Então assim, você fazendo assim, você está levantando a traseira do carro, fazendo com que o carro ande muito rápido. Então ali, muitos daqueles momentos ali que você está acertando o carro para aquela situação, você passa por situações difíceis, como o carro dá uma escorregada, uma traseirada no meio da curva, 380 por hora. Você conseguiu controlar, mas é como se você tivesse morrido um pouquinho ali. Você tem que voltar para o box, colocar um pouco mais de asa, colocar um jogo de pneu novo, recomeçar tudo de novo para você ganhar aquela confiança novamente. Então é muito o fator medo. Muitas vezes ele abala o psicológico do piloto, sem mesmo que o piloto tenha batido ou tenha alguma situação difícil. Uma simples traseirada 380 por hora é um wake-up call. Você já passou por alguma situação assim? Ah, já, diversas. Tem alguma que foi mais marcante assim para você? O dia mais estressante de um piloto de corrida, de automobilismo, piloto profissional, pelo menos na minha experiência, foi o que eu passei em 2011, que eu fui para o Bump Day, em Indianápolis. O Bump Day é o último dia de classificação em Indianápolis, que estão normalmente os 7 últimos carros, as 7 últimas vagas para as 33 disponíveis vão ser disputadas no Bump Day, que é o segundo dia de classificação. Quem não conseguiu classificar ali entre os 26 primeiros ali, vai para o Bump Day. Então, normalmente, quem está no Bump Day são os carros mais lentos. A única forma de encontrar velocidade no carro, tirando aquela velha história, tirando o asa do carro. Consequentemente, o carro fica mais instável. Ele anda mais rápido na reta, mas fica muito instável na curva. Então, ali, durante aquele dia, foram vários sustos. E, infelizmente, não conseguimos classificar. Apesar de todo o risco e todos os sustos, não tínhamos velocidade suficiente para classificar, em 2011. 2009 e 2010 eu classifiquei super bem, sem susto, sem nada, não fui pro Bump Day, porque justamente o carro era muito mais estável e rápido. Quando você fala em susto, é um momento ali que você talvez possa perder o controle? Sim, ou sim. Durante quantas voltas foram nesse dia do Bump Day, por exemplo? A classificação de Indianápolis, o Bump Day, são tentativas de classificações, né? Você tem uma fila lá dos 7, 8 carros,
que estão ali numa fila. Durante todo o dia, você pode sair a qualquer momento e dar lá as suas 4 voltas e tentar gerar a velocidade necessária para entrar no grid. Então você fica ali o dia inteiro. Faz um run, mexe um pouquinho no carro, sai de novo, melhorou, não, piorou. E ali as condições mudam, o vento muda, o vento bate isso para... Entendeu? Tudo vai mudando. Às vezes chove um pouquinho no meio do dia. Então é uma montanha russa de emoções no Bump Day. É um dia bem estressante, assim. Você já teve ou já presenciou algum acidente grave com algum colega seu, algum competidor no dia, assim, na sua frente ou na mesma corrida que você? Vários. Já tive envolvido em alguns acidentes grandes também. E ele teve que se recuperar, teve que fazer tratamento, não chegou como... Em Indianápolis, as 2 vezes que eu bati, eu tive uma concussion, uma concussion leve, e recuperei rapidamente, 2 semanas já estava de volta pro carro. E eu tive a sorte, nunca me machuquei dentro do carro de corrida, mas já vi gente se machucando. Mudou alguma coisa, principalmente ali na Fórmula 1, ou alguma regra depois, ali, foi em 94 que o Ayrton Senna morreu? 94. Mudou alguma coisa depois daqueles... Porque naquele ano mesmo aconteceu alguns acidentes, né, que acabou causando a morte de profissionais. Teve alguma mudança de regra ou alguma coisa? Foi alguma mudança no carro para poder evitar? Mudou bastante coisa. Eu não consigo listar aqui tudo, mas depois que o Ayrton morreu, realmente foram, se não me engano, quase 20 anos, né? Antes de algum piloto de Fórmula 1 ter morrido, acho que foi o Gilles Villeneuve, não sei. Mas enfim, foram muitas mudanças feitas não só na parte de melhorias do carro, mas as pistas também, né? E equipamento para o piloto. Desde então desenvolveram o chamado Hans Weiss, que é um pedaço de equipamento que a gente coloca ao redor do pescoço, conectado com a cabeça, que poderia ter prevenido, por exemplo, a morte do Dale Earnhardt, a grande lenda norte-americana da NASCAR, né? Que morreu, infelizmente, uma batida relativamente leve, mas ele bateu de frente no muro, então a cabeça dele moveu para frente e fraturou o pescoço. O Senna foi um acidente muito estranho, né? Foi realmente uma tragédia, porque se aquele pedaço de suspensão não tivesse batido no capacete dele, ele teria saído ileso daquele acidente. Hoje em dia, na Fórmula 1, a gente tem o Halo, né, que é esse dispositivo que eles colocaram em cima do carro para proteger o piloto em caso ele dê uma capotagem, né, e não esmagar a cabeça do piloto. Será que isso teria salvo a vida do Ayrton em 1994? Porque realmente foi um pedaço de suspensão que varou o capacete dele como se fosse um projétil, né? Isso aconteceu, se eu não me engano, com o Massa também. Aconteceu. Alguma coisa parecida, não foi? Sim, uma mola que soltou do carro do Rubinho. E é normal assim, com uma certa frequência de acontecer ou não? It's a freaky accident, eles chamam, né? Uma mola soltar. Aconteceu porque o mecânico esqueceu de apertar a mola do carro do Rubinho. Então foi um erro humano, né? Agora, por exemplo, quando o Justin Wilson morreu no acidente de Fórmula Indy, foi um pedaço de um bico do carro, um carro tinha batido na frente dele, o bico bateu, o bico subiu no ar, subiu, sei lá, 200 metros. Quando o Justin estava passando embaixo, o bico caiu na cabeça dele. E matou ele na hora. E numa velocidade gigantesca, né? Que é aquela coisa... mínima chance de acontecer, né? Mínima, né? É igual um raio cair na sua cabeça, um negócio... O cara tá passando a 200 e tantos por hora, cai exatamente na cabeça dele. Será que o Halo teria prevenido essa fatalidade? Não sei. Talvez o windscreen que a Indy usa, que é realmente um screen, né, que protege, mas é aberto no top. É difícil. A questão dos patrocínios, Rafa,
eu tenho convívio com muitos lutadores e acredito que a questão dos patrocinadores é uma coisa muito importante na carreira de um corredor. Isso é só uma opinião minha. Existem muitas empresas, falando um pouco antes da pandemia, que elas realmente têm interesse em patrocinar corredores. Isso é válido para elas como empresa, e se realmente isso é uma boa fonte de renda também para os corredores, não dependerem somente de ganhar prêmios, de ganhar corridas. Olha, Daniel, o que eu vejo é o seguinte, a maioria das empresas que patrocinam corrida, elas já estão naquele nicho já há algum tempo, sabe? Eles vivem daquilo praticamente, né? É a Liqui Moly, que patrocina as corridas de Fórmula 1 todas, né? Efetivamente as corridas, patrocina um carro de Trans Am já há 10 anos, né? Talvez a Bardal, que patrocina ali uma equipe de Stock Car há muitos anos, que eu corri também. Então, assim, é um assunto muito difícil, porque patrocínio é uma coisa muito difícil, os números são muito, muito altos, né? Você está procurando aí milhões e milhões de reais, mas os retornos também são significativos, né? Você vê aí categorias como a NASCAR, hoje mesmo em pandemia existem filas de empresas querendo patrocinar a NASCAR, né? É o segundo maior esporte nos Estados Unidos, só perde para NFL, a NASCAR. E eles estão passando, eu acho que por um momento delicado, porque o público-alvo deles ali, que era o pessoal de seus 40, 50, 55 anos, né, os old school, essa galera já está passando, já está vindo a outra geração que está mais ligada ali no telefone, ficar jogando joguinho e tudo. Então eles estão praticamente tentando se redescobrir, né, dentro dessa nova realidade aí que a gente está passando. E eu acho que eles estão fazendo bem. Estão fazendo bem. Os números de audiência têm caído um pouco, mas eu acho que esse negócio é cíclico. Perde um pouco, daqui a pouco sobe. Eu acho que eles têm um nome muito forte. E até mesmo falando um pouco de renovar, né, uma coisa nova, eu acho que um momento que tantas pessoas agora estão pensando em sustentabilidade, agora também existe a Fórmula E, né, que são carros elétricos ao invés de ser a gasolina. A combustão, exato. Então, você conhece um pouco da Fórmula E? Conheço um pouquinho, estou sempre seguindo, né, as corridas, tenho alguns amigos correndo lá, o Nelson Piquet já corre lá faz tempo. A equipe que eu corria de Fórmula Indy, agora eles estão com uma equipe na Fórmula E, que até o Serginho Sete Câmara agora virou piloto de teste deles, eu fiz a apresentação lá, ajudei ele. Então, eu acho que vai até ser efetivado o Serginho, porque o piloto oficial deles parece que saiu, não sei porquê. Então, eu estou sempre ligado, acho muito legal a forma que eles desenvolvem o campeonato, né, em corridas street courses only, né, só pistas de rua dentro de cidades magníficas como Nova York, Paris. Fizeram uma corrida aqui em Miami algum tempo atrás também. Eu acho que é um novo trend, né, carro elétrico. Qual que é a diferença? O carro, ele não tem a velocidade, como por exemplo porque ele tem o look, ele parece igual a um carro de Fórmula 1, mas a velocidade não chega a ser a mesma. Não, o que acontece, o grande desafio das corridas de Fórmula E hoje é fazer com que as baterias dos carros durem por um período maior que meia hora. Né? Para aqueles carros atingirem aquela velocidade, eles estão usando muita energia. Ou seja, eles estão no processo de desenvolver uma bateria melhor para que as corridas possam ter um período maior, né? Hoje, eu acho que mudou. Há um ano atrás, eles tinham que parar no meio da corrida para trocar de carro, né? Acho que hoje em dia já desenvolveram uma bateria que consegue se correr a corrida inteira. Um carro a combustão é um carro que gera muito mais potência, e o combustão você consegue ir muito mais longe. Nesse período que nós estamos atravessando da pandemia, as corridas já estão voltando. Conta um pouco pra gente também, já estão voltando, o que já voltou e o que atrapalhou
também, obviamente, todos os esportes, acredito eu, foram comprometidos como no momento da pandemia. Então, o que já voltou no cenário automobilístico? Praticamente tudo, Daniel. Está tudo voltando aos poucos, com todos os protocolos, né, de sanitários, etc. Infelizmente, sem espectadores. Eu acho que os fãs vão sofrer aí um pouquinho durante o início desse novo retorno. Mas eu acho que é uma coisa divertida até você assistir uma corrida, porque você não consegue assistir a corrida inteira, né? Quando você está ali assistindo, você vê o carro passando, você sabe em que lugar que ele está, mas você não consegue ver todo o roteiro deles fazendo. Então, realmente, eu acho que é um esporte que, com certeza, vê pela televisão, pelo esporte você vê mais, mas a experiência de você estar num evento desse, que é muito legal, de escutar o barulho do carro, de ver esses carros passando, de ter as pessoas em volta, e pelo menos nos eventos que eu fui, tinha sempre muita coisa além da corrida, né, para o público participar. Mas eu acho que com certeza é um esporte, para quem gosta do esporte. Eu lembro quando o Ayrton Senna estava vivo, todo domingo a gente assistia a corrida, né? Então era assim, de praxe a gente fazer isso. Então, de repente, pode ser um lado positivo aí que o coronavírus trouxe, que a corrida faz parte, é legal assistir na televisão, né? Verdade. Meu nome é Rafael porque meu pai amava, né? Meu pai já faleceu, a Ferrari. Meu pai era um tifosi, né? Os grandes torcedores da Ferrari são chamados tifosi. Então durante a minha infância, a gente acordava nos dias de domingo, colocava a bandeira da Ferrari do lado da televisão e torcia para a Ferrari. Só que meu pai era Piquet, meu pai não era Senna, não. Eu gostava de Piquet. Falando em Ferrari, quais são seus carros favoritos, cara? Meus carros de carros corrida, normais do cotidiano, que nós podemos comprar, Amanda. Cotidiano. Lógico, não tem a menor dúvida. Tipo Mustang, Camaro, Lamborghini, Porsche, Lamborghini, carros comuns que nós podemos comprar. Vamos ficar com os alemães, né? Também acho, BMW, né? Segurança. Esses são seus favoritos? Reliability. Eu sou suspeito para falar, mas eu gosto muito de Mercedes. Apesar de ser um ferrarista doente, eu amo Mercedes como carro. Rafa, o nosso tempo está acabando, né? Nossa, a gente falou tanto, tem muito mais perguntas para fazer. A gente está indo agora lá para a rádio. Os Sportzone começa agora às 5 horas. Vamos estar com o Rafael com a gente. Queria agradecer a sua presença. Queria que você falasse também para o pessoal onde que eles podem te encontrar, se você tem social medias, que você publica seu trabalho. Sim, lógico. Eu tenho o Instagram. Meu Instagram é Rafa Matos, Rafa com F, Matos com T e o número 2. E vocês podem me seguir lá, me sigam, por favor. É Minha Vida em Fotos no Instagram. E quiser mandar mensagem também, a gente responde. Estamos sempre ali ativo. Bacana. E será que rola um convite também pra gente poder andar de kart um dia? Opa, vamos marcar? Eu nunca andei de kart, eu quero vivenciar essa experiência também. Nossa, vai ser fácil ganhar. Então já tô lançando aqui já tô lançando ao vivo aqui pra ficar registrado pro Rafa fazer esse convite pra gente. Tô dentro. Aliás, tem uma pista aqui do lado. Verdade. Então, bacana. Bom, galera, corre lá no Sportzone. Tenho muito mais perguntas para fazer para o Rafael. Quero perguntar essa parte de adrenalina, os tipos de carro que agora o Daniel acabou de perguntar também, mas corre lá para saber o que mais que a gente vai perguntar para ele. E semana que vem a gente está de volta. Com certeza. Obrigado, Rafael. A gente vai seguir para a rádio agora. Foi um prazer. Obrigado. Vemos vocês na próxima semana no Sportzone. Valeu.